Gravando mais uma aula aqui pro meu canal, me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Essa aula daqui eu vou falar sobre os hormônios adrenocorticais, ou seja, os hormônios produzidos pelas glândulas, né, que tem duas, adrenais. Vamos começar onde ficam essas glândulas, né? Elas também são chamadas de suprarrenais. O próprio nome já diz, né? Suprarrenais acima do rim. Então, elas ficam localizadas acima do rim, mais especificamente na parte medial, ou seja, mais para o centro. Tá? Antes de começar, eu deixei aqui na descrição do vídeo o roteiro da aula, um roteiro de estudos, com manual de instrução de como utilizar esse roteiro de estudos, só para vocês estudarem, tá? Então clica aqui. Agora continuando. Então, vamos lá. Os hormônios adrenocorticais. E eu falei para vocês, ó, a gente tem duas glândulas adrenais e elas ficam medialmente nos polos superiores do rim, tá? Essa glândula, aqui eu peguei uma glândula adrenal, tá? Essa glândula é dividida primeiro em duas partes. Esquece essas zonas aqui por enquanto. A gente tem o córtex, que é essa parte mais externa aqui, ó, mais externa, que eu pintei de vermelho, e a gente tem a medula. Lembra que a medula é sempre o centro, é sempre a parte do centro do órgão. Então, a medula então aqui é a medula da adrenal, tá? Agora, o córtex, tá, é o que eu estou interessado nessa aula. Por quê? Porque ele vai produzir os principais hormônios da suprarrenal. São os hormônios que a gente vai falar aqui. Caio, e a medula? O que ela produz? A medula ela vai produzir adrenalina e noradrenalina, já adiantando aqui. E eu não vou falar sobre eles nessa aula, porque não é o objetivo da aula, não é uma aula de sistema nervoso parasimpático. Tá? Posso dar outra aula falando sobre isso, mas essa aula daqui é sobre os outros hormônios. Os hormônios que eu estou interessado, né, eles são produzidos no córtex, na parte externa, tá? Então, aqui ó, vamos esquecer os hormônios da medula, vamos falar só dos hormônios do córtex. Os hormônios do córtex, o córtex ele é dividido em três partes, em três zonas. A zona glomerular, a zona fasciculada e a zona reticular, assim como você vê aqui, ó, a zona glomerular, a zona fasciculada e a zona reticular. Tá, deixa eu já puxar o próximo slide aqui, ó. Vamos lá. A zona glomerular, ela vai produzir a aldosterona. Tá? Então, zona glomerular produz a aldosterona. A zona fasciculada e a reticular vão produzir cortisol e androgênios. Não vou falar sobre os androgênios, o objetivo é o cortisol. Então, a zona fasciculada vai produzir, ó, cortisol. E a zona reticular produz mais androgênio, tá? Mas eu estou muito interessado aqui nesses dois hormônios, aldosterona e cortisol, tá? Dando uma introduzida neles, o que a aldosterona faz? A aldosterona, ela vai regular os níveis de sódio e potássio no sangue. Eu vou falar mais pra frente como ela faz isso, de forma mais detalhada, o porquê ela faz isso. Mas só dando uma introdução, ela vai regular o nível de sódio e potássio no sangue, enquanto o cortisol ele regula o nível de glicose no sangue. Uai, Caio, mas a insulina e o glucagon não fazem isso? Também, tá? Ele vai ser tipo um antagonista da insulina. Tá? Então eu coloquei aqui ó, no próximo slide. Ó, a zona glomerular, igual eu falei, vai ser responsável por produzir aldosterona e a fasciculada vai ser responsável por produzir cortisol. Só um adendo, tá? Só um adendo. Você pode ver nos livros que eles falam assim, não, a zona glomerular é responsável por produzir os mineralocorticoides. Tá? Que é mineralocorticoides? Bom, a aldosterona é o principal mineralocorticoide. Tá? Então, dentre os hormônios mineralocorticoides da zona glomerular, a mais importante, a que tem a maior função, é a aldosterona, por isso que eu falei direto da aldosterona. Tá? Não vou discorrer sobre os outros hormônios. E na zona fasciculada, você deve ver também os livros falando dos glicocorticoides. Só que o mais importante dos glicocorticoides, o que a gente mais fala, né, o que a gente mais dá pontuação é pro cortisol, por isso que eu falei logo do cortisol. Tá? Então, só esse adendo. Né? A zona fascicular, a zona glomerular, na verdade, ela produz todos os mineralocorticoides. Né? Dentre os quais o mais importante, o que mais tem função, o que mais age lá é a aldosterona, tá? Por isso que eu dei mais importância para ela, tá? E a zona glomerular, os glicocorticoides, dentre os quais o mais importante é o cortisol,
tá? Só mais uma coisa. Eu vou discorrer mais sobre isso na aula, mas só para ter um resuminho, essa parte aqui é mais uma introdução, né? Eu estou dando uma volta na matéria para a gente aprofundar. Quem controla os níveis de aldosterona, ou seja, quem controla o funcionamento dessa zona glomerular, são os níveis de potássio, tá? Os níveis de potássio e os níveis de angiotensina 2. E quem controla a secreção de cortisol? Quem controla o funcionamento da zona fasciculada? Bom, na verdade, o hormônio ACTH. Você já deve ter visto esse hormônio na aula de hipófise, tá? E se você não viu a aula de hipófise, vai lá ver. É importante que você veja ela antes de ver qualquer aula da fisiologia endócrina, tá? Porque é a glândula mestra. Continuando. Aqui eu coloquei... uma coisa aqui, cortisol e aldosterona. Todos os hormônios adrenocorticais, ou seja, produzidos pela adrenal, eles vêm do cortisol. Como assim, Caio? A matéria-prima para eu fazer todos esses hormônios é o cortisol. Colesterol, tá? Então, eles vêm todos do colesterol. O colesterol vai ser modificado e vai se transformar em aldosterona. O colesterol vai ser modificado e vai se transformar em cortisol, tá? É até nos andrógenos também que ela produz, tá? Então, volta aqui, Então, eu peguei aqui como é que eles produzem, né? Como é que a gente produz cortisol e aldosterona. Não preciso que você saiba tudo isso aqui, eu só preciso que você saiba que todos vêm do colesterol, tá? É via comum, tá? Continuando, depois que a gente depois que o adrenal sintetiza aldosterona e cortisol, é igual a insulina e o glucagon. Se eles não forem ligados numa proteína logo depois de produzidos, eles vão ser degradados muito rápido, tá? Por quê? Porque a vida deles é muito curta, tá? Então, logo que eles saem da glândula, eles têm que se ligar a uma proteína para não ser degradados, ok? Mesma coisa da insulina e do glucagon. Que eu coloquei, pós-sintetizados, os hormônios adrenocorticais serão ligados a proteínas plasmáticas. Bora continuar. Eu dei um panorama geral da matéria, mas como é uma aula de medicina, eu vou discorrer mais, eu vou aprofundar bem mais, tá? Vamos lá. Vamos para o iPad. Qual que é? Eu falei para vocês que a função da aldosterona é regular o nível de sódio e potássio. Mas, Caio, como assim? Né? Regular o nível de sódio e potássio. O que ela faz com sódio e com potássio? Bom, o que ela faz com sódio? Ela vai reabsorver o sódio da urina. Então, a gente está produzindo urina lá no rim, né? lá no néfron. Tá? A gente está produzindo urina. Ela pega o sódio da urina e joga de volta na corrente sanguínea. Tá? Eu desenho aqui bem porcamente porque não é uma aula de urina, tá? De sistema renal. Ela vai tirar sódio da urina e jogar de volta para o corpo, ou seja, reabsorver sódio. E, Caio, o que ela faz com o potássio? O potássio, ela faz o contrário, ela joga o potássio para dentro. Então, ela vai excretar potássio e vai reabsorver sódio. Aí raciocínio clínico agora. Reabsorvendo sódio, eu vou aumentar os níveis, a concentração de sódio no sangue, certo? Errado. Por quê? Ela não aumenta muito. Por quê? Porque quando eu trago sódio para o sangue, né, vem água junto. Então, acaba que a concentração não aumenta muito. O que aumenta é a quantidade de sódio. Tá? Vamos lá. Raciocínio clínico de novo. Se eu estou mandando água e sódio para o sangue, né, eu estou aumentando a volumia do sangue, o volume do sangue, porque eu estou trazendo mais água, mais líquido e mais sódio. Então, se eu aumento o volume do sangue, né, eu aumento também a pressão arterial. Por quê, Caio? Porque mais volume de sangue, eles têm mais força sobre a parede do vaso, tá? Então, isso é o aumento da pressão arterial. Tá? Aumentando a pressão arterial, o que acontece? O corpo, já falando aqui da defesa do corpo, o corpo quando dá aumento de aldosterona, né, você vai reabsorver muito sódio, a pressão aumenta. O corpo tem que se defender.
que ele faz? Quando a pressão aumenta, a gente tem sensores que vão detectar essa pressão aumentada e eles vão aumentar a excreção de sódio e água. Então é tipo um rebote, né? A gente chama isso de escape de aldosterona. Quando a gente aumenta a aldosterona e está trazendo muita água, muito sódio para o sangue, eu vou ter um rebote, eu vou ter um escape, né? O corpo vai lá e fala assim, não pode aumentar tanto assim não. Então ele aumenta a excreção de sódio e água na urina, tá? Então é um sistema de defesa do corpo. Até coloquei aqui, ó, escape de aldosterona, tá? Então tá. Então, a aldosterona faz o sódio voltar para o sangue e o potássio sair pela urina. Se a gente tiver deficiência, ou seja, falta de aldosterona, né, o que a gente vai ter? Depressão renal de sódio, ou seja, tirar, né, o sódio vai embora, tá, de cloreto de sódio, o sódio vai embora, e eu vou ter um aumento considerável de potássio. Por quê? Porque eu não estou mandando potássio para a urina. Isso sem aldosterona. Tá? E isso pode levar o quê? A queda do débito cardíaco, porque eu diminua demais a pressão. Tá? É o contrário do excesso de aldosterona. Eu estou diminuindo a pressão. Tá? Galera, o cortisol, ele também faz um pouco disso. Como assim, Caio? Não era a função da aldosterona? Mas o cortisol, ele também consegue se ligar no receptor que a aldosterona se liga para fazer isso, para fazer essa mesma ação. Só que a diferença é que o cortisol, logo que ele se liga no receptor, ele é degradado por uma enzima. E essa enzima é essa aqui, ó, 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, tá? Tipo 2. É um bom nome para você colocar no seu filho, tá? Essa enzima aqui, ela não deixa muito o cortisol agir no receptor de aldosterona, tá? Ele vai ter um pouquinho de ação? Vai. Por quê? Porque apesar de não conseguir, né, agir direito, a concentração dele no sangue é muito, muito maior do que a aldosterona. Tá? Então ele acaba tendo esse efeito também. Tá? Agora, aqui, ó, já vamos para o próximo slide. Tá, Caio, eu entendi quais são as funções da aldosterona. Agora, Caio, como é que ela age no corpo? Como é que a aldosterona vai agir no corpo, né? Bom, vamos lá. A gente tem a célula renal. Tá? Eu preciso... Qual que é o objetivo da aldosterona? É tirar sódio. Aqui, ó, aqui está a urina. Tá? E aqui está o sangue, os capilares. Vou colocar sangue. De novo, não é uma aula de sistema renal. Então, não vou desenhar da forma real, né, exata. É só para ilustrar. Eu preciso fazer com que o sódio da urina passe para cá e o potássio do sangue passe para a urina. Tá? Então, K passa para cá e o sódio passa para cá. Então, eu preciso de transportadores. Tá? Seja uma bomba, né, que vai bombear sódio para dentro, né, da urina, para fora da urina, e potássio para dentro, seja canais de difusão de íons. Tá? Eu preciso desses canais. O que a aldosterona faz? Olha, primeira coisa, ela vai entrar na célula e ela entra na célula muito fácil. Por quê? Porque ela é lipossolúvel. Lipossolúvel. Então, ela passa pela membrana de uma forma muito fácil. Tá? Ela vai entrar na célula, ela vai ligar no receptor dela. Tá? Que, como é que chama ele? Receptor de mineralocorticoide altamente específico. Tá? Um bom nome para dar para o seu filho também. Então, ela se liga no receptor dela, a aldosterona, mais o receptor, que é um complexozinho aqui, ó, vou desenhar esse complexo. Esse complexo vai sofrer algumas alterações e depois ele vai para o núcleo. Ele vai entrar no núcleo da célula. Tá? Gente, eu preciso produzir canais de difusão e bombas de sódio e potássio. Todos eles são proteínas. Você concorda comigo? Tá. Então, eu preciso produzir proteínas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no DNA, pegar as informações que são usadas para produzir essa proteína e transcrever ela. Então, isso que a aldosterona e o RM faz, né? O receptor dela faz. Esse conjunto, ele vai lá no núcleo, né? No núcleo da célula e fala assim, ó, célula, expressa esses genes aqui, ó. Ele pega a informação
das proteínas e fala assim, ó, é para produzir essas proteínas. Aí eu vou transcrever essas proteínas, né? Vou formar RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai para os ribossomos para ser traduzido, né? Para ser traduzido em uma proteína. Qual proteína que vai ser formada? Bom, vai ser formada as proteínas, tanto as bombas, né, de sódio e potássio, quanto os canais de difusão de íons. Tá? É assim que ela faz. É isso que ela faz. Sacaram a ideia? Tá? Então ela só aumenta o número de transportadores, né? Seja bombas de sódio e potássio ou canais de difusão de íons. Ok? Tá. Vamos lá. Então eu coloquei isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Mecanismo de ação. Resumi todo o mecanismo de ação, que eu acabei de dar uma aula completa sobre isso agora, no resumo. Então, no resumo, você vai reler isso aqui de novo para entender e se explicar o conteúdo, tá? Se explicar esse raciocínio para você entender. Caio, e o cortisol, né? Você falou que o cortisol também tem esse efeito. Ele também se liga ao receptor, só que lembra que ele é degradado muito rápido, tá? Então, não é muito poderoso esse efeito, tá? Vamos lá. E Caio, ó, como é que ocorre a regulação, né? Quem controla os níveis de aldosterona? Os dois principais fatores, né, atuantes na regulação da aldosterona é a angiotensina 2 e o nível de potássio. Perdão, nível de sódio não, nível de potássio. Se eu tenho potássio demais, quer dizer que eu tenho que jogar esse potássio para fora, né, do sangue. Então a gente aumenta a aldosterona. Então, primeiro artifício, né, de regulação. O segundo mais importante é o nível de angiotensina 2, que também, no nível elevado no sangue, eu vou ter aumento da secreção de aldosterona. Tá? Esses dois são os principais, isso que controla a aldosterona no sangue. Caio, quais são os outros efeitos menos importantes? Bom, não vai ter tanto efeito assim na regulação dos níveis, mas tem um pouquinho, tá? Qual que é? O aumento da concentração de sódio, se eu tenho muito sódio no sangue, eu vou reduzir a aldosterona, porque eu não preciso jogar mais sódio no sangue. Mas não tem muita importância esse efeito, não. Não é muito, né? Não tem muito efeito. Tem o peptídeo também, o PAN, né? Que é secretado nas células do átrio, quando elas são alongadas, tá? Também vai interferir nesse nível de aldosterona. E o último, a CTH. Só que o CTH tem quase nada de efeito sobre a aldosterona, tá? É mais sobre o cortisol, que eu vou falar agora, inclusive, tá? Já puxando o gancho, vamos falar das funções do cortisol, né, dos glicocorticoides. Bom, primeira coisa, eu falei para vocês, comentei num pedaço da aula, que eles são antagonistas da insulina, né, que o cortisol é antagonista da insulina. Se a insulina joga açúcar, né, glicose, para dentro da célula, né, ou seja, diminui os níveis de glicose no sangue, o cortisol faz o contrário, né? Ele vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Como que ele faz isso? Tem vários jeitos. Bom, o primeiro jeito é estimulando, né, a gliconeogênese. Caio, o que é gliconeogênese? Gliconeogênese é eu pegar moléculas que não são glicose e transformar elas em glicose. Tá? Então, o cortisol ele estimula a gliconeogênese. Como que ele faz isso? Ele vai aumentar a quantidade de enzimas, né, que são usadas para fazer esse processo, tá? Transformar aminoácido em glicose, tá? E a outra coisa que ele faz também, né? Você pensa assim, nossa, tá, ele vai converter aminoácido em glicose. Então, os aminoácidos que tiverem lá no fígado ou lá no sangue vão ser convertidos em glicose. Mas eu tenho pouco aminoácido no sangue, eu tenho pouco aminoácido no fígado. Né? Em comparação com as células musculares, né? Eu tenho muito mais aminoácido na célula muscular e nas outras células do que no fígado, por exemplo. O que acontece? O que ele faz? Qual que é a mágica do cortisol? Né? Tá bom, ele transforma esse aminoácido em glicose, mas ele busca mais aminoácido. E de onde ele busca aminoácido, Caio? Ele busca das outras células. Então ele vai lá no seu músculo, né, e causa proteólise, né? Ele quebra as proteínas do músculo, transforma em aminoácido e mobiliza eles para o fígado, tá? Para serem transformados em glicose. Sacaram? Ou seja, para quem faz academia, para quem quer construir massa muscular, né, é horrível.
Porque você está fazendo catabolismo de massa muscular. Você está quebrando massa muscular, quebrando proteína para transformar em açúcar, para transformar em glicose. Tá? Então, além de fazer gliconeogênese, ele causa proteólise, porque eu aumento os níveis de aminoácido no sangue e transformo esses aminoácidos, agora com níveis mais aumentados, em glicose. Sacaram? Tá, outra forma dele aumentar o nível de glicose no sangue é ele poupar a glicose. Porque se eu não uso glicose, eu vou aumentar meus níveis. Tá? Então, ele diminui, ele poupa, né, diminui a utilização de glicose pelas células. Caio, como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Vamos lá. Lembra na aula de insulina que eu falei para vocês que os músculos, as células musculares, quando elas são contraídas, elas precisam usar glicose, né? Quando a gente tem um exercício de moderada ou alta intensidade, elas precisam usar glicose. Então, eu vou ter umas proteínas que elas vão lá para a membrana para deixar a célula mais permeável à glicose, ou seja, deixar mais glicose entrar na célula. Quem são essas proteínas? Aquele GLUT4, né, que vai ser um transportador de glicose, que ele vai lá para a membrana e vai deixar a glicose passar pela célula, para eu poder usar a glicose. O cortisol, ele diminui a translocação dessa proteína. Então, ele diminui a quantidade de proteínas que vão transportar a glicose. Logo, né, não tendo glicose para dentro da célula, porque não tem proteína para passar lá para dentro, eu vou diminuir a utilização dela. Sacaram esse raciocínio? Tá? Então, eu coloquei aqui, diminui a utilização de glicose pelas células. Por quê? Diminui a translocação de GLUT4, que é o transportador de glicose nas células musculares, e tem outro efeito. Qual que é esse outro efeito? Ele também diminui a expressão e a fosforilação das cascatas, ou seja, reações, né? Cadeia de reações que utilizam a glicose como fonte de energia. Então, para utilizar a glicose como fonte de energia, eu preciso de uma cascata de reações. Tá? O que o cortisol faz? Ele corta essa cascata, ele não deixa que aconteça, entendeu? Aí a gente não pode usar a glicose como fonte de energia. Então, o que a gente vai usar como fonte de energia? Né? Já indo agora, puxando o gancho do efeito do cortisol no metabolismo lipídio, de gordura. A gente vai usar gordura. Né? A gente quer poupar a glicose e usar mais gordura. Tá? Então, o cortisol ele vai poupar a glicose. Como? Deixando de utilizar ela, mas a gente vai precisar de mais fonte de energia. Então a gente vai usar os lipídios, né? E já puxando o gancho para o metabolismo lipídico, né? Do efeito do cortisol no metabolismo lipídico. Então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a utilização de ácidos graxos como fonte de energia. Como é que acontece isso? Né? Oxidação. Então ele vai aumentar a oxidação de ácidos graxos. Tá? Só que lembra, igual o músculo, igual na proteína, né? No aminoácido, ele aumenta a gliconeogênese. Só que, para não utilizar os poucos aminoácidos que eu tenho fora do músculo, ele vai fazer proteólise, ele vai quebrar as proteínas das outras células, tá? Para mobilizar mais aminoácido. No lipídio é a mesma coisa. Tá? Primeiro, ele vai fazer lipólise, ou seja, ele vai tirar a gordura, né? Os lipídios das outras células, né? Das células do tecido adiposo, né, e transformar em ácidos graxos, né, quebrar em ácido graxo e utilizar esse ácido graxo como energia. Então, além de utilizar o ácido graxo como energia, tá, ele aumenta a concentração de ácido graxo. Por quê? Porque ele mobiliza mais ácido graxo. Tá? Ele faz lipólise e mobiliza ácido graxo para o sangue. Tá? Então, eu coloquei aqui, aumenta a oxidação de ácido graxo, poupando glicose. Tá? Mas, toda vez que você usa gordura como fonte de energia, tá, por oxidação, você fica com bafão. Né? Eu vou falar sobre isso mais na aula de metabolismo lipídico, mas percebe que toda vez que você fica em jejum, tá, e quando você utiliza gordura como fonte de energia, você fica com bafo. Tá? É por causa dessa oxidação. Tá, Caio, outro efeito do cortisol. Vocês devem ter ouvido falar já da relação do cortisol com o estresse. O que acontece? Estresse que eu falo não é estresse só emocional, né? Não é só o estresse neurogênico, emocional, do sistema nervoso central. Também o estresse físico. Deixa eu explicar melhor. O que o cortisol faz? Então, por exemplo,
imagina que tem um urso entrando aqui na minha porta. Né? Urso não, leão entrando na minha porta. Quando eu vejo o leão, né, a minha resposta é o quê? Medo. Né? Vou cagar na calça, que tem um leão aqui. Tá? Isso é um estresse neurogênico. Então, eu já vou aumentar o cortisol a partir daí. Tá? O que acontece? Para que serve esse cortisol? Por que o cortisol vai ser liberado nessa situação? Bom, eu vou precisar correr do leão. Né? E se eu não conseguir correr do leão, eu vou precisar lutar com ele. Para lutar com ele, eu preciso de muita energia. Bom, o cortisol ele aumenta os níveis de concentração, né, a concentração de glicose no sangue. Então, ele disponibiliza mais energia. Outra função do cortisol no estresse. Se eu precisar lutar com esse leão, né, claro, provavelmente eu vou perder, mas se eu não perder, se eu ganhar, eu vou sair com muito dano. Né, eu vou rasgar músculo, vou rasgar pele, etc. Lembra que eu aumentei o nível de aminoácido no sangue? Então, aumentando o nível de aminoácido no sangue, quando eu matar o leão, né, e for para fora, e sair da situação, eu vou ter mais aminoácido para reconstruir meu corpo. Então, esse é o efeito do cortisol no estresse. Tá? Para isso que ele serve. Na verdade, isso é uma hipótese, tá? Não tem muito definida a função. Ok? E o outro efeito do cortisol, e eu acho que é o último que eu coloquei aqui, isso é o último, é o efeito anti-inflamatório. Tá? E o cortisol tem um efeito anti-inflamatório. Então eu coloquei aqui, ó, efeitos anti-inflamatórios do cortisol. Ele bloqueia os estágios iniciais de processo inflamatório e, se o processo já tiver começado, ele acelera a cura. Né? Ele faz com que o processo seja muito rápido para passar logo. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, primeiro vamos relembrar como é que a inflamação ocorre. O que acontece? A gente vai ter um estímulo, né, seja um trauma, alguma coisa assim. Eu vou liberar aquelas substâncias químicas da inflamação, né, histamina, bradicinina, as enzimas proteolíticas, né, prostaglandinas. Depois, eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo na área inflamada, tá, causando eritema, né, vermelhidão. E eu vou ter extravasamento do plasma, né, do sangue, pelos capilares da região. Tá? Isso vai causar um edema. Tá? Depois, a área vai ser infiltrada por leucócitos. Tá? E depois, logo, dias ou semanas depois, eu vou ter crescimento de tecido fibroso. Tá? Inclusive, tem aula disso aqui no canal, só pesquisar. O que o cortisol vai fazer? Bom, a primeira coisa que ele faz é o seguinte. Para essa inflamação ocorrer, para eu ter a liberação dessas substâncias químicas, eu preciso de enzimas do lisossomos, né, para poder liberar essas substâncias. Então, o lisossomos está lá, né, um pacotinho de enzimas, eu preciso estourar a membrana do lisossomos para essas enzimas agirem e poder liberar a histamina, bradicinina e as outras enzimas. Tá? Que ele faz? Primeira ação dele, ele estabiliza a membrana do lisossomos. Tá? Então, o lisossomos não vai poder soltar a membrana para liberar as enzimas porque vai estar estabilizada, vai estar bem grudadinha. Tá? Então, já é uma coisa que interrompe lá a inflamação. Outra coisa que ele faz, ele diminui a permeabilidade dos capilares. Então, aqui, ó, ele vai diminuir o extravasamento de plasma pelos capilares. Tá? Porque diminui a permeabilidade, diminui a passagem. Tá? Outro efeito aqui, ó, ele reduz a migração de leucócitos para a área. Tá? Por quê? Porque ele diminui as prostaglandinas, né, e os mediadores químicos, então ele vai diminuir também o número de leucócitos, né, então eu não vou ter muita reação. E ele vai reduzir também o sistema imunológico. Como? Reduzindo a reprodução de linfócitos, né, linfócitos T, né, também a produção de anticorpos. Tá? Então ele reduz tudo isso. Tá? E também, né, na febre, ele também reduz a febre, que é um sinal de inflamação também, tá? Por causa daquela interleucina 1. Ele vai reduzir, ele vai ser um antagonista da interleucina 1, IL-1. Tá bom? Então, essas são as funções do cortisol, tá? Essas são as funções do cortisol. Caio, agora como que o cortisol é regulado? Aí, eu preciso que vocês, de novo, assistem a aula do eixo hipotalâmico hipofisário. Porque lá eu dou uma introdução para vocês já pegarem aqui
com a noção. Mas basicamente a gente tem o quê? Ó? O eixo hipotálamo, tálamo, hipófise, adrenal. O que acontece? Eu preciso que a adrenal libere, né, cortisol. Tá? Qual que vai ser o hormônio que vai chegar na adrenal e falar assim, ó, adrenal, produz cortisol? Vai ser o ACTH. Então, o principal regulador da adrenal em relação ao cortisol, não à aldosterona, é o ACTH. O ACTH chega na adrenal e fala assim, ó, produz cortisol. Só que, como é que a gente produz ACTH? É o hipotálamo, né? O hipotálamo que tem conexão com o sistema nervoso central, que vai lançar o quê? CRH, que vai induzir a hipófise a lançar ACTH. Tá? Caio, o que pode induzir o hipotálamo a lançar mais CRH, né? A ter um aumento de CRH? Os estresses. Tanto físico, né? Ou seja, eu tomei um corte, quanto neurogênico, ansiedade, né? Medo, etc. O estresse vai aumentar o CRH, que vai aumentar o nível de ACTH pela hipófise, que vai aumentar o nível de cortisol. Tá? E níveis de cortisol elevado, né, eu vou ter um feedback, que é uma proteção do corpo. Qual que é o feedback? Um feedback negativo. Níveis de cortisol muito altos vão inibir a hipófise a lançar CTH e inibir o hipotálamo a lançar CRH. Tá? Então eu tenho um feedback negativo também. Aí tá, a gente teve o estresse, lançou CRH, que aumentou o nível de ACTH, que aumentou o nível de cortisol. Quando a gente resolve o estresse, né, e por que a gente resolve o estresse? Por causa de todas as funções do cortisol, né, diminuir a inflamação, tudo. Quando eu diminuo o estresse, né, eu vou ter o alívio do estresse, eu vou ter a diminuição do estresse, e eu paro de estimular tanto assim. Eu diminuo os níveis de CRH, que diminui o nível de ACTH, que diminui o nível de cortisol. Pegaram? Tá? A aula ficou grandinha, mas eu queria deixar o mais completo possível e o mais didático possível também. De novo, se você gostou, deixe o like, clica aqui embaixo na descrição para ter acesso a esse roteiro, que está muito mais didático, lá tem um manual de instrução, tudo certinho para você. Se você gostou do vídeo, deixe o like, vai me ajudar demais. É a terceira vez que eu gravo essa aula, porque a primeira vez a didática estava meio ruim, eu achei a didática muito ruim, falei, não, vou regravar. A segunda vez deu um problema, e a terceira vez é essa que eu acho que ficou muito boa. Deixe o like, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber notificação e me siga no Instagram, @CaioEsper, @EsperCaio, lá você pode mandar dúvidas, pode mandar dúvida aqui também e acompanhar a minha rotina, tá? E é isso, até a próxima e beijo!